Estamos chegando com mais uma edição do nosso Esporte Mais aí para esse final de semana e você vai conferir rodadas do Brasileirão. Vamos falar de seleção brasileira, esporte nas cidades. Tem também as séries A2, C, aquela sopa vitamina, de que tu gosta, né? Eu odeio. Também falar aí do futebol internacional e muito mais a partir de agora aqui no Esporte Mais. Bom, chegando com a nossa edição do final de semana. Bem, tranquilo? tudo tranquilo. Beleza? Então tá. Então, vamos seguir. Vamos começar, vamos justamente falar sobre os jogos. Tu fala aí, depois fala que não tem, vai estourar tempo, aí eu não posso falar nada. Vamos falar da rodada de quarta-feira do Brasileirão. Só, Pedrinho, que será a rodada, na verdade, da quarta-feira, dia 21. Isso porque nós não tivemos jogos no meio de semana em virtude da data FIFA, né? Então a gente vai ter jogos aí de seleções, né? Como, por exemplo, aí as semifinais da Liga das Nações da Europa, amistosos internacionais, e a bola não vai rolar pelo Brasileirão do líder Botafogo, né? A gente está ilustrando aí com lances do Botafogo, porque justamente o Fogão lidera, realizadas 10 rodadas até agora. A gente vai colocar aí na tela a tabela do Brasileirão, né, com os jogos da 11ª rodada e a classificação que tem no G4. Botafogo com 24, Palmeiras 22, Flamengo 19, Atlético Mineiro 18. Ali hoje na zona de classificação para pré-Libertadores, o Fluminense com 17, o Grêmio também 17. Vamos lá. A 11ª rodada na quarta-feira, dia 21, terá São Paulo e Atlético Paranaense no Morumbi, 19 horas, mesmo horário de Cruzeiro e Fortaleza no Mineirão. Na Vila Belmiro, às 20 horas, o clássico Santos e Corinthians. Na quarta-feira, também dia 21, lá em Volta Redonda, né, porque não vai poder usar o Maracanã, o Fluminense vai enfrentar o Atlético Mineiro. No mesmo horário, na Bahia, tem na Arena Fonte Nova, Bahia e Palmeiras. Vamos aos jogos de quinta, dia 22. O Grêmio recebe o América Mineiro às 19 horas, o Vasco recebe o Goiás às 20 horas, o Coritiba pega o Internacional às 20 horas e o líder Botafogo vai enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal também às 20 horas e lá em Bragança Paulista tem Bragantino e Flamengo às 21h30. Falando de esporte nas cidades, meu amigo Pedrinho, a gente destacou na última edição que tínhamos equipes aqui da região envolvidas no Campeonato Estadual de Seleções, categoria Sub-17. Campeonatos esses onde Magé e Guapimirim vem tendo nos anos anteriores grandes participações, inclusive decidindo o campeonato. Então a gente vai ver como que está as regiões, a Serrana, no caso, né, de Guapimirim, Teresópolis, Petrópolis, e da Baixada, onde Magé está incluído. Vamos ver aí os resultados. Vamos lá, primeira fase, o confronto entre Teresópolis e Cachoeiro de Macacu. Teresópolis classificado, primeiro jogo venceu em casa por 3-0, perdeu o jogo de volta em Cachoeira por 2-1, mas no agregado 4-2 para Teresópolis, que avança. Guapimirim passou por Petrópolis, no primeiro jogo 1-1 no campo do Modelo Atlético Clube, e no último domingo, Guapimirim, fora de casa, venceu Petrópolis por 3-1. Vale lembrar que Guapimirim, por questão de sorteio, já avançava direto para a final. E nós vamos ter ainda a semifinal entre São José do Vale do Rio Preto e Teresópolis, a primeira partida marcada para o dia 17. Ô Pedrinho, agora vamos falar aí dos amistosos do Brasil. O Brasil vai enfrentar Guiné nesse sábado e depois Senegal, os jogos acontecendo na Europa, lá na Espanha. Momento aí da CBF reforçar aquela campanha antirracismo, onde o Vinícius Júnior tem sido uma grande vítima, né, dos atos racistas no futebol. Até porque levanta a voz, né? Não tá baixando a cabeça. Por ele isso incomoda duas vezes. Ele incomoda porque ele joga muita bola voz, né? E porque ele se pronuncia, isso, né? Ele não, isso aí. como você bem disse. Destacado. Agora,
Confesso que eu não conheço muito Guiné. Senegal a gente já conhece um pouco mais, porque já disputou com a Copa do Mundo, tem alguns jogadores conhecidos por aí. Mas o Brasil continua carente naquela situação de data FIFA de ter oportunidade de enfrentar time europeu. Porque na data FIFA deles, eles jogam lá eliminatórias da Eurocopa, Liga das Nações. Eu acho que eles fizeram até isso para não ter confronto também. Porque a gente acaba ficando 3, 4 anos sem jogar contra um time europeu. E parece que vai ter um amistoso do Brasil e Espanha em função também desse problema do Vinícius Júnior. Eu vi essa semana, parece que estão montando aí um jogo. Você acha que isso atrapalha o Brasil para a Copa do Mundo? Atrapalha muito, porque você desconhece, o futebol é cíclico. A gente fica sem referência, porque quando você joga só na América do Sul, ou joga contra a África, com todo o respeito que os times merecem, mas a verdade, se você pegar isso tudo, no fundo, o jogo que a gente espera é Brasil e Argentina. E confronto, né? e o confronto te dá a noção exata. Você é um fundista, tem lá, o cara tem que bater tantos segundos lá num tiro de 100 metros, vamos dizer. Se ele está ali 9,37, ele sabe que ele está bem. Ele não precisa competir com ninguém. Mas futebol, jogador de jogo de basquete, vôlei, você tem que jogar contra outros times para você ver em que nível você está. Aí você fica jogando time da África, time da Ásia e aqui o sul-americano, você não vai ter nunca noção do que você vai encontrar pela frente. É verdade. Só lembrar aqui rapidamente sobre, você falou da Liga das Nações, né, que lá eles têm a Eurocopa, que acontece de 4 Eu acho anos. que eles colocaram esse campeonato só para não jogar com o Brasil e com a Argentina. É possível. Tenho quase certeza. A semifinal vai ser nessa quarta-feira, o primeiro jogo. Eu não sei se é jogo único. Deixa eu ver aqui. Acho que é jogo único, rapaz. Olha só. Os jogos são em campo neutro. Parece que é na Holanda. Holanda e França. Mas aí a Holanda vai pegar a Croácia. Então, de certa maneira, a Holanda jogando com o apoio da torcida, né? E na outra semifinal temos Espanha e Itália, né? Que farão aí esse jogo entre as semifinais. Agora, falando da seleção, né? A gente falou na edição passada, goleiro hoje, você escalaria Alisson, Ederson ou Everton? Difícil, né? Acho que qualquer um entrar, eu acho que tem até que fazer um rodízio, né? E colocar, eu acho que deveria levar também um garoto, assim, em destaque do Brasil, já para pegar. Eu acho que se tem 3 goleiros, sempre uma vaga para poderia ser poderia ser titular em cada edição. Está pegando muito. Bento, né? Bento. Quer dizer, dá uma chance, tira um deles que já consagrado, já sabe que vai colocar lá, o cara não vai tremer, não vai nada, coloca o garoto desse. Aquilo de você não ter um aí treinador... o Ramon não tem bola Nós temos um treinador hoje tapando buraco. É isso aí. Você não tem um treinador esperando gente que não está nem olhando para o nosso planejamento. É isso aí. Entendeu? A seleção com a grife que tem, a maior do mundo, de todos os tempos, esperando alguém aí catando o treinador. É um absurdo já passou da hora. Bom, que pode a qualquer momento surgir alguma novidade, a gente vai falar. Dizem que essa semana sai alguma coisa, né? Semana que vem, aliás. Bom, eu acredito que vai de repente passar esses amistosos aí, né? Pra também... não sei. Em se tratando de CBF... Tudo é possível, né? Qualquer coisa. Laterais, nós temos aí o Danilo, que tem sido o titular absoluto, o Wanderson do Mônaco, o Alex Telles de Sevilha e o Ayrton Lucas do Flamengo. Você acha que o Ayrton Lucas poderá ganhar uma chance aí? Vai ter que ter chance, até porque está carente, né? Quem já teve o que nós tivemos no passado, hoje você olha para esses laterais e o Ayrton Lucas, eu acho que é a grande lateral esquerdo, tu olhava assim, jogava a camisa para cima, tinha um monte, né? Sobrando, né? Mas o Ayrton Lucas, pelo que ele vem apresentando, é um jogador que eu espero melhor. Para a lateral esquerda, eu acho que vai ficar resolvido, mas também é só machuca, alguma coisa. Bom, a zaga nós temos aí, né, teoricamente, os mais cotados para iniciar hoje titular seriam o Éder Militão e o Marquinhos, mas a gente tem aí a possibilidade de testes, né, durante esses jogos. O problema é esse, o Ramon não vai querer ficar fazendo muito teste, porque ele quer, ainda mais depois que
que saiu o filme queimado do Mundial Sub-20. Foi no outro amistoso, foi mal. Aí perdeu. Agora vem no Sub-20, eliminado. E vai querer perder, vai sair com essa marca. Tá difícil, ele vai querer jogar para pelo menos ganhar esses 2 amistosos para livrar a barra dele, né? O ramonismo tá perto de acabar. Ramonismo nem começou, tá complicado. Aí meio campo, né? Até tínhamos André, do Fluminense, o Bruno Guimarães, o Casemiro, o Joelton, Lucas Paquetá, Rafael Veiga. Eu daria uma oportunidade para o André, embora o Bruno Guimarães é também um excelente jogador. Casemiro é ao concurso. E eu montaria a frente com o Paquetá e o Rafael Veiga. Eu gosto de... Eu acho que hoje os times estão jogando, parece que voltaram ao passado, né? 4-3-3. Mas eu ainda gosto de ver um time povoado no meio campo, com jogadores que chegam bem no ataque, como é o caso tanto do Paquetá como do Rafael Veiga. Acho que seria uma boa... Esquema de jogo, eu acho que é o jogador que faz. Tu pode jogar com 3 zagueiros e um desses zagueiros atacar, sair para o meio campo. Porque ele pode optar por 4-3-3. Aí não sei, Mauro, o esquema o que eu estou falando, isso depende muito do jogador. Você precisa, eu acho que um time desse, do jeito que está, você precisa de um armador. Porque tem jogadores aí velozes, tem jogadores que você vai contar, vai empurrar uma bola, o Veiga, porra, um excelente jogador, não foi testado em seleção, tem isso também, às vezes a camisa pesa, mas eu acho que ainda carece de um jogador, um bom jogador, aquele que você vai entregar a camisa, tu sabe que ele vai comandar meio campo, eu acho. Não temos. Não tem, é isso que eu tô falando. Aí tu coloca o Neymar lá na frente, aí fica aquele bolo ali, mas o Paquetá não é isso, você colocou o Paquetá mais à frente. Eu acho que hoje, até ele jogando na Inglaterra, ele tá jogando mais na contenção. Ele até chega, mas ele não é mais Não, mas eu não quis botar 3 volantes. Como ele jogava no Flamengo. Não, porque os outros são mais defensivos ainda. Não, o volante nem precisa, coloca só o... Sozinho, como é o... Casemiro? Você coloca só ele, não precisa mais nada. O cara é monstro, né? Monstruoso. Pena vai lá e mete gol. Aí no ataque, teoricamente, por exemplo, vamos dizer que eu fosse montar um time que eu preciso ganhar o jogo. Eu entraria até pelo entrosamento com o Rodrigo e Vinícius Júnior. Não, com certeza, mas o Rony, também por causa do Veiga, né, também poderia... Você tem o Pedro, que merece uma chance, e o Richarlison, que está indo para a seleção pelo histórico de seleção, porque no Tottenham ele anda mal. Ele é a figura querida ali dentro, né, do ambiente. Mas o Richarlison... No Tottenham não conseguiu se firmar, né? Ele teve algumas contusões também, mas atrapalhou muito, mas é um excelente jogador. Eu acho que esse ano, o próximo campeonato aí, ele vai mostrar mais trabalho, eu acho que Tomara. Bom, é isso. Vamos esperar aí que o Brasil faça 2 bons jogos, né, pelo menos. Tem que fazer, né? Até porque, vou ser sincero, eu sei que os times vão até respirar, como você falou no programa passado, dá aquele tempo os treinadores dos times do brasileiro. Mas tempo perdido. É chato, né? É um tempo porque perdido. São 2 amistosos muquiranazinho, né? Com todo respeito aos países. Eu tô falando de futebol, não tô falando dos países. Só futebol, nós tratamos agora, aqui de futebol. Guiné e Senegal hoje representam o quê pra gente... Só é bom pra eles já arrumar um empate, ou sei lá, de repente vai e ganha o Brasil, só é bom pra eles. Exato. É um jogo que não deve rolar uma grana também para a CBF, que é disso que se trata, isso rola muito. Tanto que joga, né? Nem joga. Coisa mais rara é o Brasil. A seleção só joga no Brasil em eliminatória. Verdade é essa. Isso mesmo assim, se deixasse, a CBF jogava para a Europa. Lá para os Estados Unidos. A verdade é essa. Com certeza. Né? Bom, Pedrinho, vamos falar daquilo que você muito gosta, sopa de letrinhas. Série A2, Série C e D do Brasileiro, Série C do Carioca. Vamos lá? Então vamos falar disso. Bom, Pedrinho, a gente vai começar falando da Série D do Campeonato Brasileiro, onde a Portuguesa, a Luzinha da Ilha, manteve aí a liderança do seu grupo na Série D, né, do Brasileirão, a 4ª divisão, ao vencer em casa o Democrata de Minas Gerais por 4-1 na Ilha do Governador na noite dessa quarta. Lúcio marcou o primeiro gol, o Romarinho e o experiente atacante Marcelo Toscano 2 vezes marcaram os gols da Portuguesa, que chegou a 19 pontos e lidera de forma isolada. O Marcelinho Salles
anotou o tento de honra dos visitantes. No sábado, a Lusa viaja até a capital capixaba para encarar o Vitória às 16 horas. Enquanto a Lusa brilha, os outros 2 times do Rio no grupo estão aí brigando, né, no grupo 6 para escapar das últimas posições. E quem se deu bem no meio de semana foi o Nova Iguaçu, que conseguiu vencer a sua primeira partida, 3-2, sobre Vitória do Espírito Santo, no Laranjão, na quarta-feira à tarde, e com isso saiu aí da lanterna. O Nova Iguaçu volta a jogar no final de semana justamente contra o Democrata de Governador Valadares. Já o Resende perdeu na rodada por 3-2 para o Atlético. Falando sobre a Série C do Campeonato Estadual, a gente vê a imagem aí do Tigres do Brasil comemorando a vitória de 7-0 sobre o Duque Caxiense. Mas o resultado mais expressivo na rodada, porque valeu classificação para a próxima fase, foi do São Cristóvão. O tradicional clube da zona da Leopoldina, no Rio de Janeiro, venceu o CAAC Brasil por 3-0 e avançou de fase. Bom, falando agora da Série A2 do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, e a gente vê aí gols da última rodada, né? O empate entre Maricá e Olaria, 2-2, o Olaria manteve a liderança do primeiro turno, que é a Taça Santos Dumont, com 11 pontos. E a gente, enquanto revê os gols, nós vamos lembrar a rodada desse final de semana, que começa no sábado com jogos às 15 horas. Arte Sul e América no Nivaldo Pereira, Macaé Esporte Maricá no Antônio Medeiros, Olaria e Friburguense na Rua Bariri, o Gonçalense Petrópolis recebendo a Cabofriense no estádio Atílio Marotti em Petrópolis, e o Americano enfrentando o Araruama em Campos no estádio Ari de Oliveira. A rodada será complementada na quarta-feira com o Resende Sampaio Correia no Estádio do Trabalhador. Pedrinho, valeu, né? Um certinho, abraço. Bom final de semana. Igualmente. Não preciso desejar boa sorte pro Vasco esse final de semana. Não, isso aí não vai ter... O Cruzeiro também não vai sofrer. Pelo menos final de semana. Esse final de semana vai ser tranquilo, né? Para Mas vascaínos, cruzeirenses. Eu ainda sofro com a América, né? Hein? Eu ainda sofro com a América. Mas aí o cara que tem coração partido mesmo. O coração, uma metade vermelho e branco, metade azul. Já tá difícil de torcer só para um. Torcer para um, né? Imagina para dois. Dois sofrimentos. Quando os dois ganham, é uma beleza, mas é raro. Raro? Acontece isso? Acontece, mas é raro. Aqui, quero agradecer a nossa equipe técnica e agradecer principalmente a você que nos acompanha nos canais e plataformas que transmitem o nosso Esporte Mais. Grande abraço, um ótimo final de semana.